As muralhas de Jericó, uma fortaleza que ria dos exércitos mais poderosos do mundo. O que acontece quando um novo líder e uma nação de ex-escravos recebem uma ordem divina para conquistá-la, não com armas, mas com fé? A batalha pela terra prometida começa agora. Este é o livro de Josué. Olá, e seja muito bem-vindo de volta ao Minutos de Sabedoria. Se você nos acompanhou por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e, mais recentemente, pelo Testamento de Moisés em Deuteronômio, parabéns. Você chegou ao clímax da jornada, o momento pelo qual gerações esperaram. Você está prestes a testemunhar o cumprimento de uma promessa de 400 anos. O fato de você estar aqui demonstra um compromisso incrível em entender a grande narrativa de Deus. E nós somos gratos por fazer parte do seu estudo diário. No final de Deuteronômio, nos despedimos de Moisés no topo do Monte Nebo, vendo de longe a terra que ele não pôde entrar. Agora, a tocha foi passada. Um novo líder, Josué, se levanta e uma nova geração está na fronteira, pronta para herdar o que seus pais rejeitaram. Neste estudo, vamos extrair lições poderosas sobre como ter coragem diante do impossível, o que significa a verdadeira obediência e como herdar as promessas de Deus. Mas fique conosco até o final, pois a lição mais importante de Josué, a que se aplica diretamente às muralhas da sua própria vida, será revelada nos últimos minutos. O contexto, a promessa vira ação. A tradição atribui a autoria a Josué, com possíveis adições posteriores por testemunhas oculares. O livro retoma a história exatamente onde Deuteronômio parou, narrando o período de aproximadamente 25 anos da conquista e divisão da terra de Canaã. O propósito do livro é claro e multifacetado. Primeiro, é um documento histórico que registra o cumprimento da promessa central feita a Abraão em Gênesis, a promessa da terra. Ele demonstra a fidelidade inabalável de Deus. Segundo, é um manual teológico sobre a natureza da Guerra Santa no Antigo Testamento, um tópico complexo que exploraremos em detalhes, mostrando que não se tratava de uma conquista imperialista, mas de um ato de juízo divino contra a depravação das nações cananeias. E terceiro, serve como um chamado perpétuo à obediência radical e à fé corajosa, como pré-requisitos para viver na bênção de Deus. A jornada, a saga da conquista. É neste momento que Deus lhe dá uma das comissões mais famosas de toda a Bíblia, uma frase repetida 4 vezes no primeiro capítulo: "Sê forte e corajoso". A coragem de Josué não viria de sua própria força, mas da promessa de Deus: "Não te deixarei nem te desampararei". Medita neste livro da lei de dia e de noite, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A vitória estava condicionada à sua coragem, que por sua vez estava enraizada na sua meditação e obediência à palavra de Deus. A primeira ação de Josué como comandante é enviar 2 espiões para a primeira e mais formidável cidade-fortaleza no caminho, Jericó. O que se desenrola no capítulo 2 é um thriller de espionagem. Os espiões se infiltram na cidade e encontram refúgio na casa de uma mulher improvável, Raabe, uma prostituta cananeia. Raabe, tendo ouvido os relatos do poder do Deus de Israel, demonstra uma fé surpreendente e radical. Ela esconde os espiões e faz uma confissão de fé notável. "O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra". Ela arrisca sua vida para se aliar ao Deus de Israel. Em troca, os espiões lhe fazem um juramento. Ela e sua família seriam poupadas durante a invasão se ela pendurasse um cordão escarlate em sua janela. Este cordão se torna um símbolo de salvação em meio ao juízo, uma imagem que ecoará na história da redenção. Com o relatório dos espiões confirmando que o medo havia se apoderado dos cananeus, chega o momento de entrar na terra. Mas entre eles e a promessa, havia um obstáculo: o Rio Jordão, que estava em sua fase de cheia. Aqui, Deus realiza um milagre
que espelha a travessia do Mar Vermelho, para mostrar a esta nova geração que o mesmo Deus que salvou seus pais estava com eles. Josué ordena que os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, deem o primeiro passo no rio. No momento em que seus pés tocam a água, o fluxo do rio é milagrosamente interrompido e as águas se amontoam, permitindo que toda a nação atravesse em terra seca. Para comemorar este milagre, eles pegam 12 pedras do leito do rio e erguem um memorial para que as futuras gerações nunca se esqueçam do que Deus fez. Agora, dentro da terra, a primeira batalha aguarda, a impenetrável Jericó. E o plano de batalha de Deus é, para dizer o mínimo, bizarro. Não há arietes, nem torres de cerco, nem estratégias militares. As instruções de Deus, dadas a Josué por um misterioso comandante do exército do Senhor, são um teste de obediência radical. O exército de Israel deveria marchar em silêncio ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, eles deveriam marchar 7 vezes, e na última volta, os sacerdotes tocariam as trombetas e o povo gritaria. Podemos imaginar o escárnio dos soldados de Jericó, vendo aquela procissão silenciosa e estranha dia após dia. Mas Israel obedeceu. E no 7º dia, após a 7ª volta, ao som das trombetas e do grande grito, o impossível aconteceu. As muralhas de Jericó ruíram. A cidade foi tomada. A lição teológica é inconfundível. A primeira e maior vitória na Terra Prometida não foi conquistada pela força humana, mas pela fé na palavra de Deus e pela obediência a um plano que desafiava a lógica. O contraste vem imediatamente no capítulo 7. Após a vitória esmagadora em Jericó, Josué envia uma pequena força para tomar a cidade insignificante de Ai. Ele está confiante, talvez até um pouco arrogante, mas, para o choque de todos, os israelitas são derrotados e humilhados. Josué se prostra diante de Deus, confuso, e a resposta de Deus é severa. Há pecado no acampamento. Alguém violou a ordem de não tomar nada de Jericó, que havia sido consagrada à destruição. A investigação revela o culpado, um homem chamado Acã, da tribo de Judá, que cobiçou e escondeu uma capa babilônica, prata e ouro. O pecado de Acã, cometido em segredo, trouxe derrota e vergonha a toda a nação. A lição é dura, mas essencial. A santidade da comunidade depende da santidade do indivíduo. O pecado secreto de uma pessoa pode ter consequências corporativas devastadoras. Somente após o pecado de Acã ser julgado e removido do acampamento é que Israel consegue, em uma segunda tentativa, conquistar Ai. A narrativa da conquista continua com a história dos Gibeonitas, um povo cananeu que, aterrorizado, engana Israel para fazer um tratado de paz, fingindo ser de uma terra distante. Josué e os líderes fazem um juramento em nome do Senhor, e mesmo depois de descobrirem o engano, eles honram o juramento. Isso mostra a santidade e o peso de um voto feito no nome de Deus. Os capítulos seguintes, 10, 12, descrevem as 2 grandes campanhas militares que subjugam o resto da terra, a campanha do sul e a campanha do norte. Um momento de destaque é a batalha contra a coalizão dos reis amorreus, onde Josué ora e Deus faz com que o sol se detenha em Gibeão, dando a Israel tempo para completar a vitória. O texto é poético e dramático, mostrando Deus lutando por seu povo de maneiras sobrenaturais. A sessão termina com uma longa lista dos 31 reis que foram derrotados. A conquista inicial está completa. Parte 2. A divisão da terra. Capítulos 13 e 22. Caleb, agora com 85 anos, o outro espião fiel junto com Josué, se aproxima de seu velho amigo. Ele lembra a Josué da promessa que Deus lhe fez 45 anos antes, em Cádiz Barneia. Enquanto os outros espiões viram gigantes, Caleb viu a promessa de Deus.
Agora, ele não pede um vale tranquilo para sua aposentadoria. Ele aponta para as montanhas de Hebrom, ainda infestadas de gigantes, e declara com a fé de um jovem guerreiro: "Dá-me este monte." É um testemunho poderoso da recompensa pela fidelidade e pela coragem que duram uma vida inteira. Os capítulos seguintes detalham a distribuição das terras para cada uma das 12 tribos por sorteio. Um método que significava que a divisão era guiada pela vontade de Deus, não por política humana. Histórias interessantes surgem, como a das filhas de Zelofeade, que corajosamente pleiteiam e recebem o direito de herdar a terra de seu pai, estabelecendo um precedente legal importante para os direitos das mulheres em Israel. Nesta sessão, também vemos o estabelecimento do tabernáculo em Siló, que se torna o centro religioso de Israel por séculos. E vemos a designação das cidades de refúgio, um ato de misericórdia e justiça, que provia um lugar seguro para aqueles que haviam matado alguém acidentalmente, protegendo-os da vingança até que tivessem um julgamento justo. Parte 3. A despedida de Josué, capítulos 23 e 24. No capítulo 23, ele se dirige aos líderes, lembrando-os de tudo o que Deus fez por eles e os exortando a permanecerem fiéis à aliança. Ele os adverte severamente contra a idolatria e o casamento com os povos cananeus restantes, profetizando que se eles se desviassem, seriam expulsos da terra. Então, no capítulo 24, ele reúne todo o povo em Siquém para uma cerimônia final de renovação da aliança. Ele reconta toda a história da redenção de Deus, desde a chamada de Abraão até aquele exato momento. Então, ele lança o desafio mais famoso do livro, um chamado a uma decisão clara e inequívoca. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo responde com um juramento de fidelidade. E Josué estabelece um memorial de pedra como testemunha de sua promessa. O livro termina de forma sóbria e poderosa com a morte e o sepultamento de Josué, e a nota crucial de que serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram depois de Josué. A geração da conquista permaneceu fiel às grandes ideias de Josué. A fé em Deus não é passiva, ela exige ação corajosa, mesmo quando as ordens parecem ilógicas, e é sobre herança. Deus tem uma herança, um lugar de descanso e bênção para seu povo, mas ela deve ser conquistada e mantida através da fidelidade à sua aliança. A aplicação final, a lição para as nossas muralhas. A lição de Josué é que as maiores batalhas da nossa vida são vencidas não com a nossa força, nossa inteligência ou nossa estratégia, mas com a nossa fé radical e a nossa obediência a um plano divino que muitas vezes pode parecer ilógico para o mundo. A vitória sobre Jericó não veio de um ataque militar, mas de uma procissão silenciosa. A herança não foi conquistada porque Israel era um grande exército, mas porque Deus estava lutando por eles. A lição para nós é esta: identifique as muralhas em sua vida, os problemas, os pecados, os medos que parecem intransponíveis. Em vez de tentar derrubá-las com suas próprias forças, marche ao redor delas em obediência e adoração, confiando que no tempo certo, ao som da trombeta de Deus, Ele mesmo fará as muralhas ruírem. A conexão com a grande história. Ele cumpre a promessa de Deuteronômio e estabelece o cenário para o ciclo trágico do livro seguinte, Juízes, que mostrará o que acontece quando uma nova geração se esquece do que Josué os advertiu. Para os cristãos, as conexões são ainda mais profundas. Como já mencionado, o nome Josué, Yehoshua, é o mesmo que Jesus, Yeshua. Josué é visto como uma prefiguração de Cristo. Ele é o capitão que lidera o povo de Deus para a vitória e os estabelece em seu lugar de descanso. Da mesma forma,
Jesus é o nosso capitão, que nos lidera na vitória sobre o pecado e a morte e nos guia para o nosso verdadeiro descanso nele. Raabe, a prostituta cananeia, é mencionada no Salão da Fé, em Hebreus, e, surpreendentemente, na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, um belo símbolo de como a graça de Deus se estende aos mais improváveis. O livro termina com uma nota de esperança, mas também de suspense. A geração de Josué foi fiel, mas e a próxima? Eles se lembrarão das obras poderosas de Deus e permanecerão fiéis à aliança? A resposta sombria e cíclica para essa pergunta está no próximo e turbulento livro da nossa jornada. Obrigado por completar mais esta etapa da conquista do conhecimento conosco aqui no Minutos de Sabedoria. Nos vemos em nosso próximo encontro para explorarmos o caótico e fascinante livro de Juízes.